say, I'll say it anyway. Today is another day to find you. I'm shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say, yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day. I'll be gone in a day. Amigos do canal, essa é a BR-226 aqui no estado do Maranhão. Essa BR já tem um histórico de acontecimentos ufológicos de longas datas. Recentemente foi realizada a pavimentação asfáltica no trecho que liga a cidade de Timon ao povoado Baú. Essa era uma reivindicação de muitos maranhenses e piauienses há mais de 40 anos. Finalmente esse sonho foi realizado no ano passado, em 2023. E foi nesse percurso da cidade de Timon até esse povoado citado aqui que ocorreu o mais significativo contato ufológico que eu tenho conhecimento aqui na região onde pesquiso. É essa história que eu vou contar para vocês. Mesmo com a melhoria na estrada atualmente, à noite o trânsito de veículos ainda é pouco. Imagine na década de 70, o isolamento que era essa estrada. Acompanhe esse interessante caso. Vale lembrar que eu e mais 2 amigos tivemos uma estranha experiência agora em dezembro de 2023, também nessa BR, já próximo ao município de Timon, aqui no estado do Maranhão. E essa história eu conto também para vocês. Acompanhe. Um dos casos mais surpreendentes e fantásticos pesquisados
pela Associação Piauiense de Pesquisas e Estudos Ufológicos, a APEU, e da qual fui membro associado, envolveu um contato ufológico de 4º grau. O fato aconteceu bem próximo à capital piauiense, Teresina, no vizinho município de Timon, no estado do Maranhão. Merece destaque aqui pelas características inusitadas vividas por seus protagonistas, já que na maioria dos contatos nordestinos, seja em graus menores, há quase sempre o trauma das perseguições luminosas que fazem suas vítimas sentirem medo e não esperarem as consequências posteriores às manifestações ufológicas. Por motivos pessoais e pelos fatos serem colhidos numa época em que a ufologia ainda dava seus importantes iniciais passos na mídia em geral, onde o preconceito da sociedade formava uma pequena barreira que resistia em aceitar certos acontecimentos como experiências possivelmente reais, seus protagonistas serão citados apenas pelo sobrenome e o outro pelo nome fictício. Participou desse contato o senhor Joaquim, conceituado promotor público na época, pessoa de ilibada conduta, e o outro o senhor Paulo, advogado, pessoa idônea, sendo que apenas o primeiro teve participação ativa. Não foi possível realizar uma entrevista na atualidade, mas o citado promotor atualmente se encontra com a saúde que merece cuidados. A intenção era ouvir sobre muitos fatos estranhos acontecidos depois e verificar se a promessa do retorno realizou-se. Cabe aqui relatar como se sucedeu os fatos marcantes na lembrança dessas testemunhas. O fato aconteceu numa noite do ano de 1978. Eles partiram da capital piauiense, Teresina, às 19 horas, com destino ao estado do Maranhão. Ao viajarem pela estrada vicinal na época, a BR-226, que liga a vizinha cidade de Timon com Presidente Dutra, ambas municípios maranhenses, observou Joaquim a certa altura e quase sem querer ao seu lado direito, uma estranha luminosidade que se deslocava sobre a vegetação no sentido do percurso que fazia. Relatou que aquela luz brilhava distante, corria e desaparecia. Descreveu o fato ao seu colega Paulo, que dirigia o carro, tendo este comentado que era fogo de roça, ou seja, queimadas, com a qual não concordou com a testemunha, mas sem dar importância ao acontecido, prosseguiram o itinerário. A algumas centenas de metros adiante, após essa observação, o motor do carro começou a falhar e perder força, obrigando-os a parar. Aborrecidos, supondo ser uma pane, observam ainda que o rádio que vinha ligado também deixou de funcionar. Ainda no interior do veículo, tentando fazê-lo funcionar novamente, notaram uma luz intensa aproximar-se pela frente, sobre a estrada, o que os levou a pensar inicialmente ser de outro carro, com a luz alta sobre eles, ofuscando-os. Passados alguns segundos, Joaquim já fazia o comentário: Paulo, não é o carro, vem de cima, não é da estrada. E logo pousou a uns 50 metros à sua frente. Atônitos, pensaram inicialmente em tratar-se de alguma aeronave em apuros, que tinha sido forçada a fazer um pouso de emergência. Trataram em seguida de descer do carro. Nesse instante, o senhor Paulo, ao tentar fazer isso, é acometido por uma força estranha e desmaia, caindo no chão ao lado da porta aberta do carro. O senhor Joaquim desviou a vista do objeto para se inteirar do ocorrido com seu colega e, quando retorna novamente o seu olhar à frente, vê que as luzes externas do OVNI
haviam se apagado e surgiram em seu lugar uma espécie de corredor de luz que jorrava de dentro para fora do estranho aparelho através de uma porta que direcionava ao seu carro. Esta luz ele descreveu como sendo não difusa, visto que era como que aprisionada no referido corredor, permanecendo o resto totalmente às escuras. Posteriormente, verificou-se que toda a movimentação dos seres se fazia unicamente dentro deste túnel luminoso. O promotor viu postado à porta do OVNI 2 seres que lentamente desceram e se aproximaram da testemunha a alguns metros e pararam. Do ponto onde se encontravam, ficaram a observá-lo. Somente nesse momento, a testemunha se deu conta de que estava diante de seres desconhecidos e que vivia um inusitado encontro. Conta o Sr. Joaquim que a perplexidade e o receio de que fora tomado diante da presença de duas criaturas foi aos poucos se transformando numa sensação de submissão, mas ao mesmo tempo de bem-estar e de uma paz interior indescritível. Tal era a superioridade e a mansidão que emanava das mesmas. Uma coisa que chamou muito a atenção do promotor foi a elegância requintada na postura e no caminhar. Estas transmitiam paz e serenidade. Então, eu logo vi que não estava diante de monstros, e sim que ali esperavam um diálogo, um entendimento e não uma agressão. Foi muito reconfortante isso, falou ele. Quanto ao aspecto físico, descreveu como tendo mais ou menos de 1,20 m a 1,30 m de altura, postura elegante, gestos mansos e calmos, cabeça desproporcional, região cerebral proeminente, cabelos quase imperceptíveis, olhos amendoados, boca formada por um talho fino que se movimentava lentamente sem produzir som, mesmo quando se comunicavam entre si e com a testemunha. Eram desprovidos de bigode, barba, cílios e supercílios. Possuíam aparentemente uma espécie de plástico sobre o rosto, o qual se confundia com a pele, e que se notava um brilho surgido ao refletir a luz. A roupa constituía-se de uma peça única, espécie de macacão azulado, colante, provida de uma cinta. Usavam luvas e botas provavelmente do mesmo material e cor, causando uma difícil distinção com a vestimenta. Não foi notado nenhum distintivo e nem máscara protetora. Todos estes aspectos foram observados pelo momento em que eles se aproximaram o suficiente, mas sempre sem demonstrar nenhuma pressa. Chegaram a tocar no braço da testemunha, examinando o seu relógio detidamente, também o anel e os papéis das escrituras que trazia nas mãos. Diante da preocupação do contatado com seu amigo Paulo, que encontrava-se ainda desmaiado na lateral do automóvel, um dos seres parece perceber e vai ao encontro do mesmo, colocando a mão sobre a sua testa. Imediatamente, este volta a si de maneira agitada, desesperadora, levantando-se e correndo na estrada até desaparecer na escuridão. Estes fatos foram encarados pelos seres com maior tranquilidade e desinteresse. Após o episódio, voltaram-se novamente para o contatado. Notou ainda a testemunha que entre os dois havia como uma hierarquia ou comando, pois ficavam sempre perfilados um atrás do outro. Ao dialogar entre si, o faziam sem produzir sons e se entendiam através de gestos confirmados com a cabeça.
Apenas a testemunha se comunicava através da fala, mas lhe parecia receber a mensagem deles dentro da cabeça. Transcorreu por longos minutos um diálogo entre os três, tendo os visitantes demonstrado certa preocupação, sobretudo de ordem ecológica. Para eles, a Terra era um planeta privilegiado e a razão da sua presença aqui era científica, a busca do conhecimento científico. Isso já os seduzia há muito tempo, não só a eles, como outros visitantes. Perguntado de onde provinham, obteve como resposta: viemos de onde seu pensamento não pode alcançar. A testemunha sentiu um ímpeto estranho de falar sobre a sociedade humana, a discorrer sobre o tema, sobre a convivência da humanidade com as guerras, com a injustiça social, com a miséria, com as dificuldades, com a fome, mas que ainda assim aspiravam à paz. Eles não somente ouviram atentamente, como se entreolharam, balançando a cabeça afirmativamente, assentindo no que estava sendo explanado. Durante todo o tempo em que foi de alguma maneira induzido a fazer uma exposição sobre as condições da humanidade, a testemunha lembra nitidamente que aqueles momentos a sensação era de que estava falando de uma tribuna, falando para uma multidão que via e ouvia de algum lugar desconhecido, em algum lugar do universo, como se estivessem sintonizados. Lembra que ao terminar de falar, os dois seres entreolharam e se confraternizaram satisfeitos. Depois de tudo isso, afirmou o promotor que ele foi convidado a entrar no aparelho, através de significativos gestos com as mãos. Ele aproximou-se do OVNI, mas não entrou nem recebeu nenhuma pressão para fazê-lo, embora lembre que sentia que podia se aproximar do aparelho sem receio, e que, se quisessem levar ele, tinham feito sem o menor sacrifício. Tal era o domínio total, fascinador, embevecido que exerciam. Segundo a sua descrição, a parte interna do OVNI era toda iluminada por uma luz produzida pelas paredes, não sendo possível localizar a fonte. Era simples o interior do mesmo, uma espécie de assento para dois operadores, feito do mesmo material e da mesma cor, um branco azulado. E à frente do assento um pequeno painel com alguns botões. Tudo era simples, de construção leve, delicada, segundo pôde perceber a testemunha. Estava pousado no chão, era circular, achatado e possuía apenas uma porta que se abriu por baixo, servindo de escada. Após este breve exame do aparelho, os dois disseram à testemunha que ficasse tranquila, porque um dia tornaria a vê-los. Fizeram uma reverência com a cabeça e, um detalhe curioso, eles entraram de costa, um após o outro. Fechou-se a porta, apagou-se a luminosidade interior, ocorreu uma ligeira pressão produzida por um vento fraco e nenhum ruído. O aparelho elevou-se até uns 20 metros do solo, voltou à luminosidade externa, dá uma guinada em ângulo reto e apanha velocidade incrível e desaparece. Ficando a sós, o contatado, ao retornar ao carro em busca do companheiro de viagem, percebe que, coincidentemente, o pneu estava furado. Fecha então o carro e começa a caminhar pela estrada, chamando pelo colega, Paulo, encontrando-o a alguns quilômetros à frente. Este agitado e pedindo insistentemente água e também para ver seus filhos. Caminhando mais ainda, encontra um acampamento de operários de conservação da estrada, onde conseguiram uma carona de caminhão e voltam para casa.
No acampamento, alguns trabalhadores confirmaram ter visto uma luz passar no céu com grande velocidade. E para finalizar esse contato, falou a testemunha ter passado cerca de 20 dias sofrendo de uma saudade irresistível, uma nostalgia profunda que lhe abatia sempre na mesma hora, a hora do contato. Com a pavimentação asfáltica do povoado Baú até o município de Timon, o percurso de volta ficou menor e surgiu a oportunidade de retornar para casa no final da jornada de trabalho, da qual tenho semanalmente no interior do Maranhão. No final de novembro passado, começamos a realizar esse percurso na noite de sexta-feira. Nesse dia, eu, juntamente com outros 2 professores, arrumamos nossas bagagens depois da jornada de aulas no período da noite e fazemos esse percurso de retorno depois das 22h30. Na primeira viagem, notei uma estranha luminosidade na estrada que pensei inicialmente tratasse de algum poste próximo a uma dessas casas que fica às margens daquela BR. Ao aproximar-se, a luz se apagou e acabei descobrindo que não havia a tal iluminação nas margens da estrada e perdi a chance de filmar algo diferente. Então eu resolvi adaptar uma câmera no teto do carro para filmar esse percurso e ter a oportunidade de registrar alguma coisa interessante. O fato se deu na semana seguinte, mas como era uma adaptação, acabei não fazendo a coisa certa e a câmera acabou virando para o lado e não fazendo de forma como eu queria, ou seja, filmar o que era visto sempre na frente do carro. Mas eu não desisti da ideia e na terceira semana achei uma posição boa para colocá-la e não sofrer os efeitos da vibração da estrada diante de tantos remendos no asfalto em um trecho anterior ao povoado Baú. Então a viagem foi sendo registrada pela câmera e a minha preocupação era que ficasse certo a filmagem entre esse povoado, Baú, e a cidade de Timon, porque foi nesse percurso que ocorreu o fato com o promotor. Sem falar que essa BR dá acesso a outros povoados com ocorrências ufológicas. O meu olhar era atento a tudo que surgisse de forma luminosa, vindo no sentido contrário à nossa direção, e também nas laterais sobre a vegetação. Então um fato estranho aconteceu às 23h40 aproximadamente, faltando mais ou menos meia hora para chegar ao município de Timon. O que aparentava ser um carro vindo no sentido contrário, de repente faz uma manobra brusca e entra no que aparentava ser uma estrada vicinal. De imediato fiquei calado e olhando aquela estranha manobra. O professor que estava ao meu lado, dirigindo o carro, foi logo dizendo: "O que foi aquilo? Tu viu isso?" "Estranho", comentou ele. Concordei com a sua mesma observação e fiquei atento para ver onde tinha entrado aquele suposto automóvel.
Rapidamente passamos pelo local e percebi uma entrada que seria o ponto onde possivelmente ele teria feito a manobra de entrada. Mas algo estranho me chamou a atenção quando não percebi o rastro luminoso que poderia ter feito se fosse de forma normal, como qualquer outro veículo, ou seja, era para ter luzes vermelhas na traseira do mesmo. Era para os faróis terem iluminado a estrada e a vegetação que ele seguia naquele percurso. E por último, que quando um carro entra numa estrada vicinal, ele produz poeira, e foi algo que não percebi. Tem coisas estranhas acontecendo nas estradas do Brasil, e não é de hoje que eu tenho informação. Ano passado aconteceu também com um dos integrantes do grupo, e você pode conferir esse relato no episódio 17 dessa série. Fiquem atentos quando viajarem no período noturno, porque vão observar coisas fora da normalidade. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu! What desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never